Olá pessoal, bem-vindos de volta. Essa é a nossa segunda parte da segunda aula da disciplina de Interpretação e Projetos de Sistemas. Na aula anterior nós falamos sobre as atividades da etapa de planejamento do processo de desenvolvimento de software e ficou faltando nós falarmos sobre o último item, que é justamente o cronograma, né, que nós já havíamos mencionado. Mas de forma breve, o cronograma ele é um item que deve ser apresentado como um dos resultados da etapa de planejamento também, tá? Ele deve conter ali as principais atividades, né, a serem realizadas durante o processo de desenvolvimento, tá? Então, os responsáveis por cada uma delas e as datas de execução, de acordo com os prazos que foram estabelecidos, elas devem também estar constadas no cronograma. Tá? A elaboração desse cronograma ela é uma atividade que deve ser feita em conjunto com o cliente, tá, pessoal? Então, como nós vimos na aula anterior, nós precisamos contar ali com todos os stakeholders, né? Porque eles vão dar os feedbacks, especialmente em relação aos prazos, né? As necessidades de cada um deles é que vão estabelecer ali os prazos para você montar o cronograma, tá? Então o cronograma ele pode ser elaborado por meio de diversas ferramentas, tá? Algumas delas nós temos ali, por exemplo, o MS Project, tá? Que é bastante conhecido no processo de planejamento de projetos propriamente ditos, né, mas também utilizados no projeto de sistemas e de software. E também podemos utilizar ali o Excel, tá? Ambos são da empresa Microsoft, né? E eles são bastante utilizados aí na literatura, tá? Eles são bastante úteis e vamos dizer que eles são práticos para se utilizar, tá? Por isso que são comuns aí no processo de desenvolvimento, ok? Muito bem. Então, agora falando da segunda etapa, né, que nós chamamos aí de etapa de construção, né, após a elaboração do planejamento do projeto, em que o cronograma é um resultado desse planejamento, né, e tem que ser feito de acordo com o cliente, nós podemos seguir aí o desenvolvimento do sistema, ou seja, a implementação propriamente dita, né? Então essa é a segunda etapa de construção. Então, a construção ela é a parte do processo de desenvolvimento do sistema que o processo de programação, de codificação do software é feito. Tá? Então, é na etapa de construção que nós codificamos ali, é ali que especialmente os programadores atuam. Tá? E eles atuam sobre a égide de modelos e técnicas de engenharia de software, tá? Que foram definidas lá no planejamento. Ok? Então, você tem ali a modelagem e a criação do banco de dados, né? A implementação das funcionalidades, né? A integração de módulos do sistema e a construção também das interfaces, tá? E além disso, durante o processo de construção, isso vai depender especialmente do tipo de modelo de processo que você está utilizando, nós também podemos incluir ali os testes de software que vão nos dar o feedback de como está o desenvolvimento e como as funcionalidades estão atendendo aos requisitos que foram levantados lá na etapa de planejamento. Ok? Muito bem. A próxima etapa seria a etapa de implantação. Tá? A etapa de implantação ela envolve a disponibilização do sistema finalizado para o cliente, né, para que ele utilize esse sistema no contexto em que ele precisa ali. Tá? Claro, o treinamento do cliente, mesmo que o sistema seja simples, então, mesmo que o sistema ele seja, o uso dele seja um tanto quanto
trivial, né, seja um sistema simples, é necessário que você implemente ali um processo de treinamento, né, com telas especificando ali as funcionalidades, né. Nessa etapa você pode produzir ali os manuais de utilização, né. Hoje em dia, produzir ali um FAQ, né, para que o usuário ele consulte ali, caso ele tenha algum tipo de dúvida sobre alguma funcionalidade do sistema. Enfim, por que isso é importante? Porque você vai depender do feedback desse treinamento para poder ajustar algum tipo de funcionalidade que não ficou a contento ali com o processo de levantamento de requisitos, tá? Então, a implantação de sistemas complexos, depois que a gente fala dos sistemas mais simples, ela exige ali não só a ajuda do programador, né, para se estabelecer ali, para se fazer, e do analista, para se construir ali um curso de treinamento, um processo de treinamento do cliente. Você precisa, muitas vezes, quando essa implantação desses sistemas é complexa, você precisa ali de outros tipos de profissionais, por exemplo, aqueles especializados em redes, né, onde faz-se necessário que o cliente ele entenda como será a integração do sistema com sua infraestrutura de redes, a mesma coisa de banco de dados, enfim, e de outros, tá? E além disso, é necessário você incluir ali, se você está falando de algum web app ou de algum sistema web, propriamente dito, você precisa incluir nessa etapa de planejamento, de treinamento, os fornecedores de serviços de hospedagem e as plataformas móveis, porque são elas que vão prover o serviço para o cliente, tá? Então, todo o escopo de utilização, de usabilidade desse sistema deve ser contemplada na etapa de planejamento dentro da fase de implantação do software, tá? O objetivo é que, de fato, as funcionalidades elas se tornem triviais para o cliente, tá? E minimize ali posterior manutenção no sistema por algum uso inadequado, tá? Muito bem, e falando ali da última etapa, né, nós já estamos aí na avaliação e manutenção desse software, desse sistema, tá? Então a etapa de avaliação e manutenção, ela envolve a avaliação do sistema junto ao cliente, então você verificar se o sistema que foi desenvolvido, se as funcionalidades que foram desenvolvidas, elas atendem à expectativa do cliente, né? A criação de rotina de backups, então isso já envolve a etapa de manutenção, tá? Então, você estabelecer ali um cronograma de manutenções programadas, tá? Para que o cliente ele tenha condições de planejar eventuais feedbacks para que você corrija algum tipo de funcionalidade na data programada da manutenção, tá? Você mantém ali rotinas de backups automatizadas para facilitar, caso esse sistema venha a dar um crash, que você possa restabelecer isso de forma rápida para o cliente, para que não gere nenhum tipo de transtorno ou de custo, tá? Se você estiver fazendo um sistema, por exemplo, de algum tipo de gerenciamento de câmara fria, por exemplo, onde o cliente vai armazenar ali alguns alimentos perecíveis, se esse sistema falhar, né, de alguma forma e vier impactar esse gerenciamento da câmara nesse cenário que a gente criou, pode ser que o cliente ele tenha ali altos custos, né, e a manutenção ela seja difícil de se implementar, então você reverter as rotinas de backup, né, restabelecer o backup seja a melhor alternativa, tá? Então também é importante essa ação, tá? Conhecer as novas necessidades do cliente também, tá? Para que você incorpore
em manutenções programadas futuras, tá? Para que você sempre mantenha o sistema atualizado para as necessidades do cliente, tá? E os sistemas mais complexos, eles podem ter ali um contrato de manutenção. Então você vende o sistema, né? Você vende ali a construção do sistema, você entrega esse sistema, mas o ciclo de vida desse sistema também incorpora a manutenção. Então você pode construir ali um contrato de manutenção para que você mantenha ali essas manutenções programadas com o cliente. Vai depender da relação que você quer construir e da necessidade do cliente que você levantou lá atrás na etapa de planejamento, tá? Ok, então, só fazendo aqui um breve resumo, tá? Então, nós temos aí a etapa de planejamento, né? A etapa de construção, a etapa de implantação e a etapa de avaliação. Todas elas nós falamos aqui, né, de forma breve, claro, isso nós vamos construir ao longo da disciplina, né, para que vocês tenham um contato melhor com essas etapas, tá? Especialmente na etapa de planejamento, haja vista que a etapa de construção a gente trabalha em outras disciplinas, mas nós já adentramos na codificação, né? Disciplinas como programação, desenvolvimento web, banco de dados, por exemplo. E a etapa de planejamento ela acaba ficando para a disciplina de interpretação e projetos de sistemas, tá? Então, aqui nós temos aqui um infográfico, né? Onde a gente pode analisar mais ou menos quais são as atividades e os atores que estão em cada uma dessas etapas. Claro que aqui eu tenho 5 etapas, mas você já percebeu que a etapa de planejamento, ela inclui a análise de requisitos. E é como eu falei para vocês, vocês vão encontrar outras representações do processo de desenvolvimento de software, tá? Mas o que você tem que entender é que basicamente você precisa planejar, desenvolver, implantar o que você fez e avaliar e manter de forma constante, tá? E isso pode ser feito de forma sequencial, de forma iterativa, né? Ou progressiva, ou você pode também ter outro modelo de processo em que isso é feito de forma cíclica, tá? Isso nós vamos ver lá nos modelos de processo. Mas, basicamente, as principais atividades são essas no processo de desenvolvimento de software. É nisso que você tem que se preocupar, ok? Muito bem, então a principal referência que nós utilizamos aqui nesses slides é essa que está posta aí, vocês podem consultar depois. E nós temos uma atividade já relacionada a essa aula. Peço que vocês façam essa atividade. Também coloquei um material para vocês, uma leitura de uma das referências mais consagradas no tópico aí de engenharia de software, que é 3 capítulos do livro do Pressman, tá? Então, peço que vocês leiam e aí eu vejo vocês num próximo encontro, numa próxima aula, onde nós vamos falar sobre os modelos de processos, tá? Um item essencial para que nós sigamos aí na disciplina e conseguimos lá no final construir um projeto de sistema bem elaborado, ok? Então, muito obrigado aí e até a próxima aula. Um abraço.